palavra do Senhor, em 2 Timóteo 2, 1 a 6, ensina assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vamos orar mais uma vez, queridos, rapidamente. Senhor Deus amado, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, Pai. A Tua palavra nunca falha. A Tua palavra jamais nos deixa. A Tua palavra é sempre esperança para o nosso coração. Abre também, Senhor, essa Tua palavra no nosso coração, Pai. Que o Teu Filho possa nos inspirar nessa manhã a olharmos ao Senhor, Pai, para o Senhor. E que nós saiamos daqui, Senhor, tocados pela autoridade, pelo mandamento, pelo desafio, pela inspiração de Cristo no nosso coração. O Senhor já tem nos alimentado nesse culto. Nós já participamos da ceia do Senhor, sacrifício do Senhor por nós. Já lemos a Tua palavra, já cantamos canções tão lindas. E nós te pedimos, ó Pai, que nesses próximos minutos o Senhor possa falar algo novo ao nosso coração, Pai. Ou até mesmo nos lembrar de verdades antigas, ó Pai, que nos inspirem, que nos fortaleçam e nos levem para mais perto de Deus, ó Pai. Faz isso no nosso coração, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse é o último livro que escreve, a última carta que escreve o apóstolo Paulo. É a última epístola, o último documento conhecido que nós temos do apóstolo Paulo. Paulo já tem mais de 25 anos de ministério, é um pastor experiente, é um bispo experiente, na verdade apóstolo para os gentios. E o ministério do apóstolo Paulo é muito bem narrado, o que nós conhecemos do apóstolo Paulo é muito bem narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos, no capítulo 15, nós temos talvez a primeira grande virada no ministério do apóstolo Paulo. Ele tem com Barnabé, que havia sido o seu tutor, o seu líder, no início do seu ministério, um forte embate. A Bíblia diz que eles tiveram não pequena contenda. E por conta desta não pequena contenda, o apóstolo Paulo toma uma direção, leva consigo Silas e outros discípulos, e Barnabé, juntamente com João Marcos, que é o pivô daquela discussão, vai para outro canto, e os dois, maduros como são, vão fazer a mesma coisa, proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo agora é o líder daquela comitiva missionária, e ele começa a pregar o Evangelho, até que em Atos, no capítulo 16, eles chegam a Troade. E em Troade, na minha compreensão, há uma grande transformação na maneira do apóstolo Paulo compreender o ministério. A palavra do Senhor diz que ele tem uma visão. Ele tem uma visão. E essa visão não é apenas uma percepção, mas é uma revelação de Deus. Ele vê um varão macedônio, um homem vestido com roupas de pessoas típicas da Macedônia, e este homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que o apóstolo Paulo, então, entende que aquela era uma palavra de Deus para o seu coração, e juntamente com os discípulos, eles juntam todas as coisas e eles partem para a Macedônia, para lugares que antes nunca o Evangelho havia chegado. Eles chegam até Filipos, pregam o Evangelho, Lídia se converte, o carcereiro se converte, aquela jovem, antes ainda do carcereiro, aquela jovem endemoniada é liberta pela palavra de Jesus. Eles são presos, estão louvando a Deus de noite naquela cadeia. Quando as cadeias se quebram, os presos não fogem, o carcereiro tenta se matar, e o apóstolo Paulo diz: não faça isso contra você, nós estamos todos bem, estamos todos aqui. O carcereiro e a sua casa é convertida. Todas as pessoas ouvem do Evangelho em Filipos. O apóstolo Paulo deixa ali estabelecida uma igreja. De Filipos eles vão para Tessalônica. A palavra do Senhor diz que em Tessalônica os homens eram rudes.
Eles não gostavam da palavra de Deus, contudo o apóstolo Paulo prega a palavra de Deus. Se levanta uma grande turba contra o apóstolo Paulo em Tessalônica. Eles vão contra Paulo, tentam açoitá-lo, não o encontram, vão contra a vida de Jason. Os discípulos dizem: fuja de Tessalônica. Ele vai para Bereia e prega o evangelho na vizinha Bereia. A palavra diz que Bereia as pessoas eram mais instruídas, elas gostavam da palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, então, se deliciavam com os ensinos do apóstolo Paulo, até que os crentes de Tessalônica perceberam que o apóstolo Paulo estava ali e foram para Tessalônica, a fim de açoitar o apóstolo Paulo e repreendê-lo por pregar o evangelho. O apóstolo Paulo sai de Bereia, vai para Atenas, prega o evangelho naquele capítulo 17 tão conhecido. Depois de Atenas vai para Corinto. Em Corinto ele estabelece residência, faz parceria com Priscila e Áquila, constrói tendas durante a semana, prega o evangelho no final de semana. E na cosmopolita, nessa cidade complexa que é Corinto, ele estabelece uma igreja com gente de todo lugar do mundo. A Bíblia diz que os discípulos vêm até Corinto então e ajudam o apóstolo Paulo. Ele deixa de fazer tendas, se dedica agora exclusivamente à palavra de Deus, e ele começa a pregar o evangelho naquela cidade de mais de 600 mil pessoas, proclamando Cristo para aquela cultura pagã e corrompida. De Corinto o apóstolo Paulo vai para Éfeso. Éfeso era talvez a maior cidade daquele que é hoje o oeste da Turquia, o maior porto daquela região, 350 mil habitantes, uma cidade neocoros, ou seja, existia ali um templo ao imperador, e toda cidade que cultuava o imperador, que possuía um templo ao imperador, era também uma cidade que possuía uma corte, um fórum jurídico. Estava ali então um governador de Roma, o estado de Roma representado, era uma cidade romana, era Roma fora de Roma. E o apóstolo Paulo prega o evangelho em Éfeso, de maneira tão poderosa que diz a palavra do Senhor que de Éfeso ele evangeliza toda a Ásia. Toda a Ásia é evangelizada daquele canto do mundo. Se levanta uma grande confusão, porque em Éfeso eles fazem pequenos ídolos, pequenas estátuas, para uma deusa chamada Ártemis ou Diana. Eles param de vender aqueles ídolos porque as pessoas estão se convertendo, elas não compram mais aqueles ídolos. E os artesãos se sentem no prejuízo porque eles fabricam e não vendem mais, até que Demétrios, que é o chefe da guilda, do sindicato, da CUT, dos fabricantes de pequenas deusas Ártemis, se levanta contra o apóstolo Paulo, que não era da CUT, ele era do Evangelho. Nada contra mim, mas só esses exemplos que a gente não deve dar no sermão. O apóstolo Paulo, então, é questionado. E Demétrios reúne uma grande multidão num estádio que cabe 23 mil pessoas. Imagine você, o estádio lotado, 23 mil pessoas. E durante 2 horas, Demétrios incita a multidão. E eles gritam: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Alexandre, que é um crente convertido de Alexandria, que está ali em Éfeso, tenta falar. E quando eles percebem que ele tem sotaque de crente, eles calam Alexandre. E mais uma vez gritam: grande é Diana dos Efésios. E é com esta cena terrível, com um estádio totalmente enlouquecido, que o apóstolo Paulo deixa Éfeso. O estádio todo gritando, ele caminha pela rua do porto, toma a sua embarcação e nunca mais volta para Éfeso. Ele convida os presbíteros para virem a Mileto. Em Mileto, então, ele se despede dos presbíteros para nunca mais encontrá-los. Naquele lugar eles se abraçam. Olha que interessante, eles se abraçam, se beijam, ajoelham e oram juntos. Pastor e presbíteros se abraçam, se beijam no sentido de se respeitarem uns aos outros e quererem bem um ao outro, se ajoelham e oram juntos, porque os presbíteros perceberam que eles nunca mais veriam o seu pastor.
Interessante que então o apóstolo Paulo, nesse cenário desta caminhada, olhando para trás e percebendo o tanto que o evangelho havia avançado, ele coloca Timóteo como pastor dessa igreja de Éfeso. O jovem Timóteo, que não tem a mesma experiência que o apóstolo Paulo, que não sabe fazer as coisas como o apóstolo Paulo, não tem nem mesmo a mesma envergadura e revelação que tem o apóstolo Paulo, mas é o jovem Timóteo que agora é o pastor daquela complexa igreja, naquela complexa cidade, nesse complexo contexto, e que vai pregar o evangelho naquele lugar. John Stott, ele escreve um livro fantástico sobre 2 Timóteo. Fantástico, um livro antigo, mas porém deveria ser lido por todas as pessoas que estudam o texto de 2 Timóteo. O livro se chama Tu, Porém. Naquele livro, John Stott, ele divide a segunda epístola de Paulo a Timóteo em 4 movimentos. Ele ensina que existem 4 orientações, que diante desse contexto que eu expus a vocês, o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor. Ele diz: Timóteo, num tempo de avanço da igreja e de embate da igreja com a cultura, num tempo de luta da igreja, de pregar o evangelho numa cultura pagã, sem Deus, você deve fazer 4 coisas, Timóteo. Você deve guardar o evangelho, você deve sofrer pelo evangelho, você deve permanecer no evangelho e você deve pregar o evangelho. O que é que todo crente deve fazer? Essas 4 coisas. Você deve guardar o evangelho, você deve sofrer pelo evangelho, você deve permanecer no evangelho e você deve pregar o evangelho. E diante dessas 4 orientações, eu escolhi a segunda: sofra pelo evangelho, para conversar um pouco com você nessa manhã. Existem 3 maneiras da gente sofrer pelo evangelho, de acordo com o texto que nós lemos. A primeira delas é: seja forte. Olha o que o texto diz no versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A palavra fortifica-te aqui é o grego endinamo, que significa literalmente: seja cheio da dinâmica, seja cheio da força motriz, seja cheio da força de Deus. Agora, pensa comigo, irmão. O que a Bíblia diz sobre Timóteo? A Bíblia diz que Timóteo é jovem. A Bíblia diz que Timóteo é tímido. Não é isso? Não deixa que ninguém te intimide por causa da tua... Timóteo é um jovem assim, um jovem tímido, que não tem a experiência de um pastor que resolve as coisas porque já viveu para poder resolver as coisas. E o apóstolo Paulo dá um conselho que, na minha compreensão, não fosse o motivo pelo qual ele dá um conselho, seria um negócio complicado. Como é que você fala para uma pessoa tímida: não seja tímido? Você já tentou falar para alguém que é tímido, deixar de ser tímido? Alguém que é meio quietão assim, você chega e fala: você é muito quieto, você precisa falar. Esse seu conselho resolve a vida de alguém ou não? Não. A pessoa começou a falar porque você falou que era para ela falar? Absolutamente não. Você conhece aquele tipo de gente que chega na casa de alguém e fica no cantinho assim? Eu tenho um filho muito tímido, o Davi. Quando a gente chega na casa das pessoas, o Davi fica no cantinho assim. Você falou: Davi, cumprimenta as pessoas. Ele faz assim. Toda vez a gente fala: Davi, ó, a gente está indo lá na casa dos irmãos, ó, lá é a casa do fulano. Desde que o Davi tinha 4, 5 anos de idade, Davi tem 13 anos de idade, ele é quase do meu tamanho. Ô Davi, fala oi para os irmãos. Ó, é o irmão lá, é presbítero, Davi, trata bem, o irmão que define o nosso salário lá. Não adianta, não tem argumento. Não tem argumento. Conselho inútil, não fosse o motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz. Paulo não está dizendo assim: Timóteo, descubra algo em você de bom e faça isso. Hoje em dia a gente tem esses discursos de autoajuda, né? Descubra, você tem uma versão melhor de você. Então seja o você que você não é.
Seja o você que você gostaria de ser. Levanta, olha no espelho de manhã e fala: você é bonito. Já mentiu? Já acorda mentindo. Olha e fala: você consegue, você pode, acredite, você é campeão, vencedor. Irmão, aí você olha para o seu dia a dia e fala assim: mais ou menos. Se você é meio que nem eu assim, eu sou meio desconfiado, eu sempre acho que vai dar errado, sempre. As pessoas falam: não, vamos lá, vai ser legal. Eu sempre falo assim: mais ou menos, vai que. O apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo: Timóteo, não é para você encontrar algo bom em você, é para você, Timóteo, se abrir para o que Deus quer fazer na sua vida e ser fortalecido não em você mesmo, mas o texto diz: na graça de Deus. Seja cheio da dinâmica de Deus. Como é que vive o Evangelho? Cheio da dinâmica de Deus, fortalecidos pela graça de Deus, fortalecidos pelo poder que há em Deus, não em você mesmo, mas naquilo que Deus está fazendo. A gente vive, irmão, fechando esse primeiro ponto, no rastro da graça de Deus. Deus faz e a gente vai atrás. Deus levanta e a gente vive aquilo que Deus levantou. Deus aponta a direção e a igreja vai, porque a força, a dinâmica, o poder que leva a vida dos crentes a momentos, a lugares, a situações, a realidades que eles nunca imaginaram, é o poder que há na cruz de Cristo Jesus. Não há nenhum de nós que seja capaz de melhorar a sua própria vida, se isso não for pela graça de Jesus. Segundo lugar, o texto diz: confie a palavra. Olha o que diz o versículo 2: é o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir. A gente sofre, a gente luta, a gente proclama o Evangelho nesse ambiente do ouvir e do falar, do confiar a palavra a outros. A palavra aqui, confiar, significa literalmente servir à mesa. O crente, ele vive servindo as pessoas, ele vive colocando a mesa e dizendo para as pessoas: venham, sirvam-se, olha aqui, o que tem hoje? Tem lasanha, tem picanha, tem maionese. Lá em São Paulo, todo domingo tem frango com macarrão. A mesa está servida. Essa é a dinâmica da vida cristã, de ensinar, de mostrar a palavra de Deus, de caminhar ao lado, de abrir as portas para que outras pessoas cresçam. Um comentarista que eu gosto de ler porque ele tem uma pegada assim mais hermenêutica, todas as vezes eu consulto este comentarista. Ele não é a base das preparações do meu sermão, mas todas as vezes eu dou uma olhadinha no que ele fala, porque ele sempre me dá um insight bom. William Barclay, ele diz o seguinte sobre esse texto aqui. Ele fala: para o cristão, receber o Evangelho é um privilégio, mas transmitir o Evangelho é uma responsabilidade. Vamos entender o que Barclay fala. Receber o Evangelho é um privilégio. Você fez alguma coisa para você crer em Jesus? Você reagiu àquilo que Jesus fez. É um privilégio. A graça nos alcançou. Nós éramos perdidos, falhos, pecadores, não havia nada de interessante em nós. Deus não precisava nos salvar, mas Ele quis. E esta vontade soberana de Deus nos alcançou única e exclusivamente pela graça. Isso é privilégio. Agora, a vida cristã não para aí, irmão. Há um segundo passo. E o segundo passo talvez seja a segunda base da doutrina reformada. Se a primeira base é a soberania de Deus, a segunda base é a obediência. Se a primeira base é Deus é soberano, a segunda base é o crente é obediente. E ele cresce na vida à medida que ele obedece. E ele obedece à medida que ele entende que a vida cristã inclui a responsabilidade dele transmitir o Evangelho.
e dele ensinar o Evangelho aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, aos seus parentes, sobrinhos, pais, cunhados. Olha que bênção, pregar o Evangelho para o cunhado. Aos primos, aos amigos de trabalho. Proclamar o Evangelho é uma responsabilidade. O texto diz a homens fiéis, ou seja, aos que creem, aos que são leais, àqueles que você possa confiar. O apóstolo Paulo está falando aqui da dinâmica do Evangelho. Cristo é quem ensina a Paulo, é quem ensina a Timóteo, que é quem deve ensinar a igreja, que está ensinando a igreja a ensinar a outros. Você precisa, irmão, aplicando esse ponto, levar a sério essa responsabilidade na sua vida, de sentar-se à mesa com seus filhos, e muito mais do que ensinar o seu filho a profissão que ele deve ter na vida, ensinar o seu filho a amar a Deus, a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. É você que na hora do problema lá na sua casa deve reunir a sua família em torno da palavra de Deus e dizer: nós vamos crer nisso aqui, e nós vamos buscar a Deus por causa desse problema aqui, e nós vamos conhecer a Deus juntos aqui como família, e nós vamos ver juntos aqui o livramento de Deus na nossa casa, em nome de Jesus. É você que na hora da tempestade lá no teu trabalho, na hora que está todo mundo apavorado, na hora que o teu supervisor, que o diretor da sua empresa está colocando o seu emprego na guilhotina e está dizendo assim: ó, você vai ser mandado embora se não cumprir essa meta, olha aqui, coloca a equipe em polvorosa, e está todo mundo apavorado e ninguém sabe o que fazer. É você que Deus colocou ali, para que naquele lugar a luz de Cristo possa brilhar, e nesse momento você transmitir o Evangelho, de maneira que a turma olha para você e fala assim: você entendeu o que está acontecendo? Está pegando fogo aqui, você está calmo por quê? Por causa do Evangelho. Terceiro e último lugar, a palavra do Senhor ensina assim: suporte o sofrimento. Como? Olha o que diz o texto dos versículos 3 a 6. Versículo 3 diz: participa dos meus sofrimentos. Para por aqui um pouquinho. Esta palavra participa dos meus sofrimentos só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e as 2 vezes são aqui nessa epístola de Paulo a Timóteo. Participa dos meus sofrimentos. É um convite. Você gosta de receber convite ou não? É bom receber convite, não é não? A turma fala assim: o que você vai fazer quarta-feira? A gente já anima, não anima não? Você fala assim, quando alguém fala assim, alguma coisa boa, alguma coisa. O que você vai fazer sábado? Eu, se a pessoa fala: o que você vai fazer sábado? Eu já penso assim: feijoada. Vai ter uma feijoada. E eu já fico esperto: eu tenho que ver, eu acho que está tranquilo. Eu falo: acho que está tranquilo, porque se o convite for ruim também, eu falo: tem compromisso. Nunca fala não, nunca fala assim: vai que o convite é bom. É ou não é verdade? Confessionário aqui, irmão. É ou não é verdade? Fica ali, naquela coisa ali. Convite é bom, a gente gosta. Convite para ir para restaurante, para lugares bem frequentados, para casa de pessoas que a gente gosta. A gente pode convidar pessoas também para vir para a casa da gente, para o aniversário do filho da gente, para uma festa que a gente vai fazer por conta de um aniversário de casamento. Convite é sempre um negócio bom. Eu gosto muito de pescar. Aí a turma fala assim: pastor, vamos pescar? Eu dou um jeito na minha agenda, que eu quero aceitar esse convite. Isso é um convite bom, porque agrada o meu coração. Agora, veja comigo, o convite de Paulo é um convite tenso, porque Paulo não está chamando ninguém para nada que é aparentemente agradável. Ele está falando assim: ó, você está vendo o tanto que eu apanho? Você está vendo o tanto que eu sofro? Você está vendo o tanto que é assim implicador para a minha vida, essa coisa do Evangelho, o tanto que isso implica na minha caminhada, que muda a dinâmica da minha vida? Paulo olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, então, vem sofrer comigo. Há uma postura aqui.
E o apóstolo Paulo, ele constrói 3 imagens para mostrar a Timóteo como que a gente deve sofrer pelo Evangelho. Ele fala do soldado, ele fala do atleta e ele fala do lavrador. Ele fala do soldado. Sofra pelo Evangelho como um soldado. Soldado, quando você pensa assim, soldado, eu que sou um cara meio otimista, eu já penso logo num coronel. Já me vejo numa farda assim de coronel, sofrendo pelo Evangelho, lá no coronel, né? A tropa fala, vai marchar quando eu vou analisar a estratégia da guerra. Mas que Paulo está falando não. Paulo fala do soldado raso. Quem já serviu o exército aqui? Soldado raso. Você sabe o que é um soldado raso? É um ser humano que não existe. Ele é um ser humano descartável. Eu servi o tiro de guerra. O tiro de guerra é um negócio que Deus colocou na terra para humilhar os outros. É isso mesmo. Deus falou assim, vou colocar um negócio para ensinar os meninos a ser homem. Tiro de guerra. Acordar 4 horas da manhã, aquela confusão. E eu era um soldado no tiro de guerra. Nós fomos para o acampamento, irmão. Pensa num acampamento tenso. Nós ficamos 3 dias debaixo d'água, molha, levanta, corre, vai na lama, dorme molhado, volta, corre de novo, pega não sei o que, vai. Eu não via sentido nenhum daquele negócio. Gente, se guerra for um negócio desse aqui, a gente morre de ir para a guerra. De ir, você já morreu. Porque é um desespero. Você não tem nem energia. A hora que chega o inimigo, você fala, não, pera aí que eu estou cansado. Depois não... descansa você aí um pouquinho também, que eu descanso aqui, depois nós lutamos amanhã. E eu fui ficando revoltado com aquilo, porque tinha um soldado que tinha mais moral que o sargento, corria menos. O sargento falava assim, fica com esse grupinho aqui, esse grupinho ali, flexão de braço, corre, vai para lá, não sei para lá. Chegou no final, o tenente, andando na frente da tropa, falou assim, eu sou um homem bondoso, eu sou um homem generoso. Queria saber o seguinte, tem alguém que tem alguma coisa para reclamar aqui, desse nosso acampamento? Ô irmão, eu acreditei que era verdade aquilo lá. Acreditei que era verdade. Levantei minha mão. Ó a cena. O tenente fingiu que não viu, continuou falando. E eu fiquei lá, já viu? Aluno da escola dominical que quer perguntar, ele fica ali, ó, com a mão levantada. E ali, o tenente falou assim: seu nome e seu número, jovem? Eu levantei e falei: 165, Caetano, senhor. Falou assim: você tem alguma reclamação? Eu disse: sim, senhor. Pois não, pode falar. Deu um discurso por uns 10 minutos, reclamando. É uma injustiça, tenente. Enquanto tem uma turma correndo, tem outra turma que não corre, e nós estamos tudo molhados, e meu pé está inchado, eu não sei quanto é que eu vou pagar. E eu falei uns 10 minutos reclamando, igual o filho chorando para a mãe. O tenente ficou olhando assim, está muito tranquilo. Terminou? Ele olhou para a tropa assim, e falou assim, em homenagem ao Caetano. E ele começou, irmão, de pé 1, 2, sentado 1, 2, de pé 1, 2, sentado 1, 2, de pé 1, 2, sentado 1, 2, de pé. Ele ficou a meia hora nesse negócio, de pé 1, 2, sentado 1, 2, eu não aguentava mais minha perna. Aí ele falava, flexão, vamos lá, e 1, 2, 3, 4, 5, e nós corremos mais uns 40 minutos, corria, voltava, deitava, arrastava, rolava, tal, e todo o exercício ele falava, em homenagem ao Caetano. A tropa olhava para mim, vou matar esse cara aqui, desse jeito. Voltamos para o quartel, ia voltar de ônibus. Você sabe como é que nós voltamos para o quartel? Correndo. Ele dispensou o ônibus e 2 dias, irmão, com o pé inchado. Nós voltamos correndo para o quartel. Olha que bênção. Reuniu a tropa, assim, uns 300 amigos. Botou a gente em posição de sentido lá no sol, uma meia horinha, tranquilo ali. Tudo em homenagem. E aí ele dispensou a tropa. Ele falou assim, todos, exceto dispensado. Aí ficou eu. Pensa, soldado, sozinho, no pátio, sem sentido. Está lá longe assim, ele vem andando, olhando para mim.
Falou assim: então você gosta de questionar a autoridade? Eu fui responder, eu não perguntei. Ele falou uma meia hora sobre esse negócio de hierarquia. Eu aprendi direitinho como é que é o negócio. Falou assim: se aprender, nunca mais reclamar. O irmão tinha uns barcos, pensa num barco sujo de lama, de tudo que usou no acampamento. Tinha uns 5 barcos daquele ali no fundo. Ele falou assim: você só vai embora a hora que você terminar de lavar isso aqui. Isso era umas 3 da tarde, era 11 horas da noite, eu estava lavando o barco ainda, lembrando de eu reclamando lá no negócio que eu podia ter ficado. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, falando assim: ó, na vida cristã, a gente é soldado, e nós precisamos obedecer à voz do Senhor. E se o Senhor diz é para cá que a gente deve ir. Se o Senhor diz é para lá que a gente deve ir. É assim que a gente vive o Evangelho. Ele diz que a gente vive o Evangelho como um atleta. Agora, o atleta, se ele não tem esperança de que ele vai ganhar, ele nem treina. Ele precisa ter esperança e disciplina. A gente tem que ter a paciência do lavrador. O lavrador é bem paciente, porque ele lança semente. E ele não sabe, ele precisa crer que no momento certo ele vai florescer. E a graça de Deus faz a mesma coisa com a nossa vida, à medida que a gente obedece, à medida que a gente coloca a esperança no Senhor, a disciplina de uma vida cristã, e que a gente tem paciência para esperar Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. E seja assim, querido, na sua e na minha história. A gente possa viver, sofrer pelo Evangelho, lutar esta vida que é a vida cristã, com essa postura da palavra do Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, deixa eu orar com você nesse céu. Senhor Deus amado, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado pela tua palavra ao coração dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa, de uma maneira sobrenatural e própria do teu amor por nós, aplicar esta palavra no nosso coração, Senhor. Nos fazer avançar como igreja do Senhor Jesus na terra. Nos fazer viver, Senhor, o Evangelho como bons soldados, como bons atletas, como bons lavradores. E tendo do Senhor a graça para poder obedecer, ter a esperança de que o Senhor está construindo a tua história em nós, e a paciência para esperar os frutos que o Senhor está fazendo nascer no nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.